Você já se perguntou por que algumas mulheres te ignoram sem nem te conhecer? Você entra num ambiente e parece que ninguém te nota. Elas olham, mas desviam o olhar. E você começa a acreditar que o problema é o seu rosto ou sua altura. Mas não é isso. O que a maioria dos homens não percebe é que existe algo invisível, mas brutalmente real, que está sendo captado o tempo todo. Elas não sentem apenas seu perfume, elas sentem sua energia. E quando você vive preso num ciclo de masturbação, pornografia e prazer barato, essa energia apodrece. E elas sentem isso. Sua presença denuncia seus vícios, mesmo que você não diga uma palavra. E não adianta fingir ser confiante, se por dentro você está drenado. Neste vídeo, você vai entender o porquê disso. Vai enxergar a ligação entre o seu vício silencioso e o magnetismo masculino que você perdeu. E mais que isso, você vai descobrir como transmutar essa energia e recuperar a presença de um homem forte. Fique até o final, porque o que você vai aprender aqui pode mudar a forma como o mundo reage a você, sem que você precise dizer uma palavra. Antes mesmo de abrir a boca, antes mesmo de sorrir, dizer oi ou olhar nos olhos dela, ela já sentiu tudo. Sentiu quem você é, ou pelo menos quem você está sendo. As mulheres têm uma percepção que vai além da lógica. Elas sentem a atmosfera, o campo, o ar ao redor de um homem. É como se o corpo delas fosse um radar, sintonizado com o que não é dito. E é exatamente aí que mora o seu problema. A maioria dos homens vive acreditando que a atratividade está no cabelo, nos músculos, na roupa, no dinheiro. Mas tudo isso é secundário. O que vem primeiro é a presença. E a presença vem da energia. E a energia vem de dentro. Mas de onde exatamente? Carl Jung dizia que toda energia reprimida cria uma tensão psíquica. E essa tensão define o modo como o mundo nos percebe. Um homem que esconde sua fraqueza por trás de palavras fortes carrega uma vibração que desmente tudo o que ele diz. É como um perfume vencido. Ele tenta mascarar o odor, mas o cheiro azedo continua ali, insistente. A energia não mente, e o que contamina a energia de muitos homens hoje é um vício silencioso, mas devastador: o uso compulsivo da masturbação. A pornografia envenena o olhar. A masturbação frequente drena a vitalidade. E juntos, eles alteram sua vibração básica, aquela que as mulheres sentem no primeiro instante. Você pode treinar a voz, o corpo, o estilo. Mas se sua energia estiver vazando, se você estiver exausto por dentro, o corpo dela vai reagir antes mesmo que ela perceba conscientemente. Ela não vai saber explicar, apenas vai se afastar, porque algo nela pressente que aquele homem não tem poder. Não o poder que importa, não o poder que protege, não o poder que guia. A presença de um homem que guarda sua energia é diferente. Ela é densa, firme, quase magnética. Ele não precisa forçar nada, porque ele carrega dentro de si uma tensão criadora, uma reserva sagrada que não é desperdiçada em telas, vícios e fantasias. E o mais curioso, essa mudança não é visível aos olhos, é sentida no campo. Você já reparou como alguns homens entram num ambiente e o ar parece mudar? Como se o tempo ficasse mais lento por um instante? Como se todos notassem, sem saber por quê? É porque ele está inteiro. Sua energia está concentrada. Ele não está espalhado em mil desejos. Ele não está pedindo aprovação. Ele apenas é. E esse ser tem peso, tem presença, tem silêncio. O homem que começa a guardar sua energia não apenas muda sua vida interior. Ele começa a ser percebido de outra forma. Não importa sua altura, sua conta bancária ou sua beleza, importa o campo energético que ele carrega. E esse campo começa a ser moldado na sua intimidade, quando ninguém está olhando, quando você decide parar de se tocar,
quando você decide se dominar. É nesse ponto que a jornada começa, e a partir de agora, você não será mais o mesmo. Tudo começa com um pensamento. A maioria dos homens acredita que sua presença é moldada por ações, como fala, como anda, como se veste. Mas a verdade é mais profunda e mais perigosa. Sua presença é moldada pela frequência dos seus pensamentos. E se seus pensamentos são dominados por sexo, sua presença também será. Não importa o quanto você tente esconder, a mente que está sempre sexualizando tudo se torna um campo de desejo. Um campo que, quando entra em contato com o feminino, grita, mesmo em silêncio, e ela sente. Ela pode não entender o porquê, mas sente uma inquietação, um desconforto, como se algo estivesse tentando invadir, como se um desejo estivesse tentando tomar o controle. Porque está. Homens que vivem alimentando a mente com imagens pornográficas, fantasias e masturbação compulsiva não conseguem mais controlar a forma como olham, nem como respiram, nem como estão presentes. Eles não estão ali. Estão em outro lugar. Estão fragmentados. Estão viciados no que não têm, presos num ciclo de ausência. E sabe o que a energia feminina mais deseja? Presença real. Não um homem que a observa como um predador, mas um homem que a contém com sua estabilidade, um homem inteiro, enraizado, centrado. Mas se sua mente foi sexualizada por anos, você já perdeu isso. Sua energia está contaminada, não de forma visível, mas de forma vibracional. Carl Jung dizia que tudo o que não é consciente se manifesta como destino. E homens que não tornam sua sexualidade consciente repetem o mesmo destino: rejeição, confusão, solidão. Eles não percebem que estão colhendo a frequência que emitiram por meses, que as mulheres não estão rejeitando seu corpo, mas sim a forma como sua alma foi desfigurada pelo vício. Porque a mente sexualizada não vê uma mulher, vê um objeto, vê uma fonte de prazer. E essa visão molda sua postura, sua energia, sua voz. E ela sente isso. Antes de qualquer palavra, a boa notícia é possível reverter. Mas primeiro, você precisa perceber que não se trata apenas de parar de se masturbar. É sobre reprogramar a mente. É sobre retirar o sexo do centro da sua vida. É sobre quebrar o vício de imaginar, desejar, fantasiar e começar a construir energia e não desperdiçá-la. Quando sua mente deixa de buscar prazer o tempo todo, ela se torna mais calma, mais profunda, mais direcionada, e a mulher sente isso também. Ela sente que está diante de um homem cheio e não carente, de um homem que não a deseja por desespero, mas que, se desejar, será por escolha e não por vício. Esse é o início da transmutação, o início da presença masculina verdadeira. A mente sexualizada é um corpo em ruínas, mas a mente purificada é um templo de força. Você já parou para observar como se sente depois? Depois de mais uma sessão de prazer solitário, depois de ver o mesmo tipo de vídeo, repetir o mesmo gesto, liberar a mesma energia para o vazio. Nos primeiros segundos, alívio. Nos minutos seguintes, vazio. E nos dias seguintes, fraqueza. Mas é uma fraqueza que você não vê no espelho. Você só percebe nas reações das pessoas, na sua irritação com tudo, na sua falta de foco, na forma como o mundo parece não te notar mais. O que acontece é simples. Você acabou de entregar sua energia mais sagrada para o nada, sem propósito, sem criação, sem presença. E o corpo sente, a mente sente. E sim, as mulheres sentem. Porque o homem que se masturba compulsivamente perde a energia de missão. Ele não tem mais direção, não tem mais tensão criadora. Ele se torna passivo, disperso, sem espírito. Carl Jung dizia que o desejo sexual não é apenas biológico, é simbólico.
Ele representa a busca pela totalidade, pela união dos opostos, pela fusão com o divino. Mas quando esse desejo é esvaziado em prazer sem alma, ele se torna veneno, e esse veneno se espalha pelo campo energético do homem. A masturbação constante enfraquece o centro de gravidade da sua alma. Você se torna menos firme, menos denso, menos confiável. E a mulher sente isso como um animal selvagem que percebe a fraqueza em outro. Ela não sabe explicar, mas sabe que não pode confiar naquele homem. E não é apenas ela, é o mundo. As portas não se abrem, as oportunidades não te reconhecem, as amizades não se aprofundam. Tudo parece raso, porque você está raso. A energia vital que deveria estar te guiando rumo à sua missão está sendo desperdiçada todos os dias em orgasmos inúteis. Você não está transmutando, você está vazando, e o que vaza não atrai. O que vaza repele, porque o mundo respeita o homem que se contém, que guarda, que canaliza. E isso não tem nada a ver com repressão, tem a ver com domínio, com direção, com tensão criadora. Quando você para de se masturbar, algo estranho acontece. No início, tudo parece mais difícil, mas depois, sua voz muda, seu olhar muda, seu passo muda. Você começa a caminhar com um peso diferente, não um fardo, mas uma presença. E é essa presença que as mulheres sentem. Não a beleza do rosto, mas a força da energia, a densidade da alma, a tensão contida de quem pode, mas escolhe não desperdiçar. Esse é o tipo de homem que não implora amor. Ele não corre atrás, porque ele sabe. O campo atrai aquilo que ele emana. E quando você para de se tocar, você para de buscar fora o que só pode ser construído dentro. Você deixa de ser um mendigo de atenção e começa a se tornar um ímã de respeito. Ela não faz ideia, não estudou física quântica, nunca ouviu falar de campo eletromagnético, não conhece os termos que você lê nos livros, mas sabe. Sabe quando a energia de um homem é forte e quando é fraca, não de forma racional, mas instintiva, porque o corpo feminino carrega um tipo de inteligência antiga, ancestral, visceral. Ela não precisa pensar, ela sente. E esse sentir é rápido, é quase invisível, mas é real. É por isso que às vezes você está perto de uma mulher, tudo parece bem, e de repente ela se afasta. Você não disse nada de errado, não fez nada impróprio, mas sua energia disse tudo. O corpo dela escutou o que sua alma não conseguiu esconder. E sabe o que ele ouviu? Ele ouviu: eu não tenho controle. Ele ouviu: eu preciso de prazer. Ele ouviu: me veja, me valide, me deseje. Ele ouviu: eu não sou o rei de mim mesmo. E não importa o quanto você disfarce com palavras, sorrisos ou elogios. Ela sente o desespero contido, o desejo desgovernado, a ausência de domínio. Carl Jung dizia que tudo o que está reprimido no inconsciente vaza pelo comportamento. E o comportamento não é só gesto, é campo, é presença. É o clima invisível que você carrega quando entra em qualquer ambiente. E as mulheres, especialmente as mais intuitivas, leem esse campo como quem respira. Elas não pensam sobre isso, apenas reagem. Elas não escolhem racionalmente, apenas sabem. É por isso que você pode ser bonito, inteligente e até bem-sucedido, e mesmo assim ser ignorado. Porque sua energia está dizendo: eu sou carente, e a carência repele. Mas existe o outro lado. Aquele homem que entra num lugar e não precisa dizer nada. Ela olha e algo dentro dela desperta. Um alerta, um reconhecimento, uma curiosidade que ela não sabe explicar. É como se o corpo dela dissesse: ali tem poder, mas não um poder agressivo. É um poder calmo, presente, denso, magnético. E esse poder nasce de onde? Do silêncio da alma, do fogo que arde, mas não queima em público, da energia sexual que foi contida, transmutada, e agora se transforma em presença, em direção.
em coerência. Esse homem não precisa provar nada. Ele já venceu a maior guerra, a interna. Ele domina seus impulsos e, por isso, sua energia é estável. Ela sente isso, mesmo sem entender, mesmo sem saber por quê. E por isso, ela se aproxima. Porque o feminino não resiste ao masculino que se contém. Porque esse tipo de energia não grita. Ela atrai em silêncio. E o mais incrível, não é você que a escolhe. É sua energia que fala antes de você decidir. E se ela sentir que ali existe presença, ela virá. Não porque você a seduziu, mas porque sua energia a convidou. O homem que se domina é silencioso. Não porque não saiba o que dizer, mas porque aprendeu que o verdadeiro poder não precisa se explicar. Ele não tenta impressionar, não fala demais, não busca validação. Ele preserva a energia, inclusive na fala. E isso é raro, extremamente raro, porque a maioria dos homens vive tagarelando para esconder o vazio, tentando preencher o silêncio com palavras, piadas, elogios, quando na verdade o que mais falta é presença. A masturbação constante rouba isso. Ela faz do homem um ser inquieto, a mente agitada, a fala ansiosa, a necessidade de ser notado. É como se ele estivesse sempre tentando compensar algo que foi perdido lá dentro. E foi. Foi sua energia vital, foi sua firmeza, foi sua raiz. Carl Jung dizia que o verdadeiro poder psíquico está na integração dos opostos, não na negação, mas no equilíbrio. E isso inclui o sexo. O homem que integra seu desejo, ao invés de ser escravizado por ele, se torna inteiro. E esse tipo de homem não precisa gritar, ele emana. Quando você se abstém por tempo suficiente, começa a perceber algo curioso. Seu silêncio ganha densidade. As pessoas te escutam mais quando você fala menos. Suas palavras começam a pesar mais, porque agora tem alma por trás. Elas não vêm de um homem que fala para ser visto, mas de alguém que já se viu. Esse é o silêncio do homem que não se masturba mais. Ou, melhor dizendo, do homem que deixou de depender disso, porque ele entendeu que prazer imediato não vale a troca pelo seu centro. Ele trocou o gozo de segundos pela construção de uma aura sólida. E é esse silêncio que as mulheres mais percebem. Não é o silêncio do tímido, é o silêncio do contido. É como a lâmina embainhada de um guerreiro que sabe lutar, mas não precisa. É como o fogo que queima em segredo, mas não consome. É como o trovão que não se ouve, mas está no ar. Esse homem não corre atrás, não persegue, porque ele sabe que a atração verdadeira acontece em silêncio. Quando a mulher sente que está diante de alguém que não a deseja por carência, mas que a deseja com direção, ele não está faminto por toque, porque ele se alimenta de propósito. Ele não está com pressa, porque ele caminha com firmeza. Ele não se exibe, porque sua energia já fala por ele. Esse silêncio é o oposto da masturbação, porque o vício é barulhento por dentro. Mesmo em segredo, ele grita na alma: me satisfaz, me completa, me alivia. Mas o homem que se domina responde: eu não preciso disso agora, eu sou maior que isso. E esse domínio, mesmo invisível, transforma tudo. Ele anda diferente, respira diferente, olha diferente. Não porque aprendeu uma técnica, mas porque voltou a habitar seu próprio templo. E nesse templo, o silêncio não é ausência, é presença elevada. Algo muda, mas não com aplausos, não com fogos de artifício. A mudança real acontece no escuro, no silêncio, na repetição. Ela começa quando ninguém está olhando e se manifesta quando você menos espera. É quando você percebe que não está mais implorando por atenção, não está mais pensando nela, não está mais querendo provar seu valor, porque algo em você se assentou. É como se sua alma tivesse voltado ao seu corpo. E agora o mundo percebe isso. Você chega em um ambiente e as pessoas te notam, não pelo seu volume, mas pelo seu peso.
E esse peso não é físico, é energético. Você passou semanas, talvez meses, sem desperdiçar sua energia vital. Você lutou contra a mente sexualizada, resistiu ao impulso fácil, encarou sua sombra. E agora, algo mudou. Sua voz está mais firme, seu olhar mais direto, seu corpo mais vivo. E as mulheres sentem isso. Os homens também. Todos sentem, mesmo sem saber o porquê. Porque você se tornou coerente. O que você pensa, sente, fala e faz estão finalmente alinhados. E essa coerência tem uma força que não pode ser simulada. Ela é fruto de guerra interna, de disciplina, a ressurreição. Carl Jung dizia que a verdadeira individuação, o processo de se tornar quem você é, exige confronto com o inconsciente, com os desejos ocultos, com os impulsos primitivos. E você os encarou. Você não os negou, mas os integrou. Você parou de fugir de si mesmo. E isso é raro. O mundo está cheio de homens vazios, homens que vivem para se distrair, para se aliviar, para se entorpecer. Mas você decidiu ir na contramão, decidiu guardar, contornar, canalizar. E agora, a transformação não está apenas no que você diz, mas no que você emana. Você deixou de ser um homem reativo e se tornou uma presença ativa. Não precisa mais ser aceito, porque se aceitou. Não precisa mais provar nada, porque já se provou. E isso muda o olhar dos outros, muda o respeito que você recebe, muda o tipo de mulher que se aproxima, porque sua energia agora seleciona por você. Você não está mais disponível para qualquer coisa, não por arrogância, mas por clareza. Você sabe o valor da sua energia e só compartilha com quem sintoniza com sua frequência. Essa é a verdadeira transmutação. Não se trata apenas de parar de se masturbar. Se trata de se reconstruir como templo, como guerreiro, como homem. E o mundo inteiro sente, não precisa de holofotes, porque o brilho verdadeiro é interior. E o respeito verdadeiro não é pedido, é conquistado, no campo invisível onde os olhos não alcançam, mas onde as almas se reconhecem. Você não mudou por fora. Seu rosto é o mesmo, seu corpo talvez ainda esteja longe do ideal, mas por dentro, você se tornou outro homem. Agora, quando caminha, carrega algo que não se vê, mas que todos sentem. É um tipo de autoridade que não vem de cargos, é uma força que não grita, uma firmeza que não se debate. É o tipo de presença que só pode ser forjada no fogo da disciplina e temperada no aço do silêncio. Você não se masturba mais como antes. E isso não é apenas uma mudança de hábito, é uma mudança de identidade. Você deixou de ser um servo dos seus impulsos e passou a ser senhor da sua energia. E é por isso que o mundo responde diferente agora, porque sua vibração mudou. Você deixou de emitir o som da carência e passou a irradiar a frequência da completude. Você não está mais tentando provar seu valor, você carrega seu valor. E ele não precisa ser mostrado, ele é sentido. As mulheres sentem. Não o charme treinado, mas o fogo contido. Não a lábia ensaiada, mas o olhar direto. Não o desejo faminto, mas o magnetismo silencioso de quem se basta. Carl Jung disse que onde há poder, não há compulsão. E onde há compulsão, não há poder. Você escolheu o poder. Escolheu o caminho estreito. Escolheu reter, canalizar, crescer. E agora, você não precisa mais correr atrás de nada. As pessoas se aproximam sem saber por quê. As portas se abrem sem que você as force. As oportunidades te encontram, porque você deixou de se esconder atrás do prazer barato. Sua nova presença é invisível, mas impossível de ignorar. E o mais importante, você não está mais buscando mulheres. Você está construindo seu reino interior. E quem te encontrar nesse caminho, encontrará um homem que não está ali para ser completado, mas para transbordar. Você se tornou um ímã, porque antes você era um buraco. Agora você é um centro, firme, enraizado,
direcionado, e quando o mundo sente isso, ele se curva, não porque você exigiu, mas porque você encarnou sua essência. Essa é a energia que elas sentem, e é essa energia que começa a mudar tudo, silenciosamente, profundamente, irrevogavelmente.